Olá, tudo bom? Oitavo ano G, como que vocês estão? Professor Johnny Michael Wilkes aqui de Geografia com vocês. Pessoal, como eu havia comentado com vocês, aula passada, lembra? Problemas socioambientais no Brasil e no mundo. E hoje eu trouxe aquela maquete. Lembra, Beatriz? Você tinha perguntado para mim, professor, como você vai fazer uma maquete? Está aqui a maquete. Trouxe a maquete para nós concretizarmos o que? O nosso conteúdo. Pessoal, uma recapitulação rápida. Problemas socioambientais são problemas ambientais que acometem a sociedade, causam problemas na sociedade, na qualidade de vida. Beleza? Pessoal, lá um dos problemas ambientais que a gente trabalhou a aula passada foi o que? A questão da água e a questão da poluição atmosférica através das queimadas, através do desmatamento. Lembra que a gente comentou, deu uma pincelada a respeito da Amazônia, deu uma pincelada a respeito de alguns rios do Paraná, como o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, mas hoje, para concretizar, retomando aqui o conteúdo de uma forma mais clara, nós temos hoje a apresentação da maquete. Pessoal, vem comigo, presta atenção, oitavo ano, tá? Presta atenção. Esta linha vermelha é um muro imaginário. Por que um muro imaginário? Nós temos aqui a situação 1 e aqui nós temos a situação 2. Situação 1, pessoal, vocês podem perceber aqui o curso de um rio. Este é um rio pequeno, como vocês podem perceber aqui no começo, lá na sua nascente, o rio aqui mais largo, e ele vai estreitando. Opa, professor Johnny, tem uma questão aí. Tem vegetação só no começo do curso do rio, depois não tem mais vegetação. É verdade, oitavo ano. O que aconteceu? Essa vegetação, ela foi retirada, tá bom? E essa vegetação, como ela foi retirada, vai ocasionar alguns problemas, tá bom? Mas vamos lá. Então nós temos aqui o curso do rio e foi sendo construída a cidade. Vamos dar um nome aqui para essa cidade fictícia. Essa cidade se chama Professor Johnny. Legal? Então, lá no começo, a formação da cidade começou o quê? Com casas e tal. Com o passar dos anos vieram os prédios e esse centro urbano foi crescendo e as pessoas tiveram que não tinham condição, tiveram que migrar um pouco assim, mais à margem do centro da cidade, mais para a área periférica. Poxa, professor, que palavra difícil, periférica, não é nada da geometria, tá? Que está mais distante do centro, então está mais à margem, tá bom? Então veio os prédios, aí as avenidas largas, sem nenhum buraco. Aí veio lá João. O João queria comprar uma casa, ele foi lá no centro, não tinha condição, muito caro para o João. Então, oitavo ano, ele foi lá e foi do bairro, ele viu um terreninho, opa, que dá para mim construir. Então, o João foi lá e construiu sua casa, tá bom? Tá bom, foi lá e construiu a sua casa. Só que diferente do centro dessa cidade, do professor Johnny, lá no centro, iluminação pública, água tratada, esgoto tratado, tranquilo, 100% ótimo. João tem asfalto na casa dele, legal, tem iluminação pública, o caminhão do lixo passa lá para buscar o material, os dejetos que a gente vai tirando do dia a dia das nossas casas, lá, sacolinha do pão, papel higiênico, tem lá aquele celular que você comprou, ver a caixinha, você vai descartar, tranquilo. Mas o João, aonde ele mora, o poder público não atende numa questão, não atende no saneamento básico, principalmente na questão do esgoto. E o João, como mora próximo do rio, ele pensou, poxa, aqui não tem tratamento de esgoto. Ele pegou e ligou um cano clandestinamente da sua casa direto no rio. Já começamos a poluição das águas, pessoal. Você já pode perceber que aqui o rio já está até mais escuro, tá bom? Questão da poluição. Aí tá, Maria foi no centro, não tinha condição alguma. Foi no bairro, perto da casa do João, não tinha condição de construir uma casa. Então ela construiu uma casinha bem pequenininha, bem simples, lá na última rua da cidade do professor Johnny. Casinha simples, morava com seus 4 filhos, mãe solteira. Assim como o João fez uma forma clandestina, uma forma errada, um encanamento onde soltava os dejetos da sua casa direto no rio. Só que lá onde Maria morava, mais um problema, pessoal. Na casa do João passava o caminhão recolhendo o lixo. Lá no centro passava recolhendo lixo.
onde Maria morava, o caminhão do lixo não passava. Então o que ela fazia com a sua sacolinha do lixo, lá, como a gente tem rola, deixa para o caminhão buscar, ela pegava, colocava tudo na margem do rio, ou se não, jogava direto no leito, né, dentro da calha do rio. E esse material, o que acontece? Ele vai poluindo a água, com metais pesados, com o próprio chorume do lixo, e isso causa grandes problemas, principalmente para a captação da água potável, onde as pessoas podem ser infectadas por bactérias, podem morrer todos os peixes ou parte dos peixes do rio. E lembra comigo, dia forte lá, céu escuro, uma chuva torrencial. Então, em oitavo ano, subiu a água do rio. Aí tinha dejetos aqui, tinha dejetos ali, sacolinha aqui, um pneu ali, uma garrafa PET ali, tudo nessa área onde não tem a vegetação. E o que aconteceu? A enxurrada veio e carregou esse material para onde? Para o bairro, aqui onde o João mora, aqui na área da Maria. E aí teve a questão da contaminação. Por quê? Aumenta o número de ratos, de baratas, fungos que acabam depois que começa a baixar a água e ter alto índice de umidade. Então tudo isso é um problema socioambiental que causa um grande problema à população por não ser atendida pelo saneamento, por um descarte adequado do material dos resíduos de casa para que o caminhão do lixo passe e busque. Por isso que é importante a gente descartar de forma correta o oitavo ano. Tranquilo? Agora nós vamos aqui para a situação número 2. Pessoal, apresento para vocês Floresta Amazônica. Opa, pessoal, ocupa 9 estados da Federação Brasileira, tá? A Floresta Amazônica está aí 60% dentro do território brasileiro, aí tem em outros países também, tá bom? Vou citar um aqui apenas para nós não entrarmos muito nessa questão, como a Colômbia, tá bom, pessoal? Mas o foco aqui, o que é? Então temos aqui uma parte vamos colocar aqui uma parte da Amazônia, não toda ela, porque ela é uma extensão gigante, a maior floresta tropical do mundo, tá? Oitavo ano. Pensa, reflete e grava isso. O que nós podemos perceber nessa área aqui, oitavo ano? Isso mesmo, Gabriela. Nós estamos percebendo que não tem vegetação. E o curso do rio aqui está bem minguado. Professor, o que é minguado? Está se acabando. E por que está se acabando? Porque aconteceu um assoreamento da água. O que é o assoreamento? A falta da vegetação faz com que a terra, vou colocar assim nessa palavra, pessoal, para vocês entenderem, ela vai caindo para dentro da calha do rio, porque não tem o que vai segurando ela, vai afinando o curso da água, vai diminuindo a correnteza, e quando o rio não é de grande volume, é um rio pequeno, ele acaba sendo assoreado e com o passar dos anos pode vir a secar. O pessoal usa o que geralmente para fazer desmatamento, pessoal? Aqui para colocar para vocês, queimada. Sério problema. Pela questão da queimada, o que acontece? Essa queimada libera gases na atmosfera. Esse gás, principalmente o gás carbônico, faz com que aumente o efeito estufa. O aquecimento global, pessoal, atinge toda a questão do mundo. Tá bom? Isso é um sério problema. As pessoas vão respirar essa fumaça. Por que teve uma floresta, parte da floresta que eles colocaram fogo? Essa fumaça sobe, o vento carrega, atinge a área urbana. Tá, pessoal? Isso é complicadíssimo. A biodiversidade que existia aqui, por conta do desmatamento, ela deixa de existir. Tá bom, pessoal? E esse é um dos fatores. Vamos dizer que tinha uma árvore única dessa região que poderia curar o câncer. E de repente, por negligência, falta de estudo, vieram cortar a mata, não tem mais a árvore, né? Ou até mesmo os animais em extinção ou que nunca se conheceram, desapareceram. Então tem toda essa condição, isso é um problema seríssimo, pessoal. Conforme você vai fazendo o desmatamento, seja para o aumento da cidade, seja para o cultivo de soja, milho, café, algodão, ou até mesmo seja para uma questão da criação de gado, vaca leiteira, é extremamente perigoso, porque se a gente não conservar, o que vai acontecer? Vai afetar globalmente, porque o aquecimento global não é um aquecimento só aqui na Amazônia, não é somente aqui no Amazonas, pessoal. Vai tudo para quem? Para a questão do mundo. Lembra que é a maior floresta do mundo. Então, conforme vai se devastando, vai fazendo uma coisa prejudicial ainda mais, tá bom? Pessoal,
Espero que vocês tenham entendido essa questão, tá bom? Só vou dar um toque aqui para vocês. Essa cidade aqui, professor Johnny, é um exemplo. Imagina países como o Sudão do Sul, Nigéria, outros países do continente africano, da própria África, né, África do Sul, que tem menos recurso para fazer o tratamento, principalmente do saneamento básico, como deve ser difícil, como deve ser delicado. Então, esse problema ambiental aqui do Brasil, problema ambiental de vários outros países do mundo, e esse aqui é um sério problema por conta da floresta amazônica. 8º ano. Agora vou deixar uma questão para vocês. Vocês têm o quizzes, tá? E lá na questão do quizzes, vou deixar hoje para vocês, após a aula, você vai chegar em casa, vai pegar o seu celular e vai fazer para reforçar o conteúdo da nossa aula, tá? Para você ficar fera, você ficar inteligente nesse assunto, problemas socioambientais. Brasil, uma questão mais específica, mundo, a condição, principalmente que afeta climaticamente o mundo, tá bom? Imagina você, hoje, tendo essa aula aqui comigo, o quanto você vai poder contar para o seu pai, para sua mãe, tranquilo, pessoal? Então, uma boa tarde para todos e nós nos vemos na próxima aula.